um bom nível de acesso à escola, mas a qualidade do ensino... Mas esses diagnósticos eles existem há muito tempo, e por que eles não saem Não, do mas papel? eles mudaram. Nós tínhamos um ensino público federal restrito às capitais, às regiões litorâneas. Hoje nós estamos com um processo de integração do interior. As universidades federais e as estaduais estão indo para o interior do país. Nós estamos com uma rede de escola técnica que aumentou significativamente, mas os nossos desafios, como eu disse, são de um país de 190 milhões de habitantes, então não são tarefas simples. Com a mesma coisa a questão da segurança. Nós temos problemas sérios do problema decorrente de um drama social e do crescimento do crime organizado, do problema da droga, e da capacitação da nossa polícia. Nós temos um debate no Congresso sobre segurança, que tem inclusive uma PEC para aumentar o salário das polícias. Eu acho que isso deve ser incorporado um debate sobre segurança como um todo, que é a qualificação da polícia, a preparação em termos de equipamento e de salário. Não é uma questão só de salário. Este é um dos desafios para o governo Dilma. A gente vai discutir sobre essa questão no segundo bloco do programa de hoje. Chegamos ao segundo bloco do programa Em Off desta noite, conversando com o deputado federal pelo PT pernambucano, Fernando Ferro, deputado reeleito e também líder da bancada do PT na Câmara Federal. Deputado, a gente discutia a respeito dos desafios para o governo Dilma, questão da educação, de segurança, de saúde. Há quem diga que os desafios já começaram antes mesmo do governo, porque há informações de que, por exemplo, teria aí uma herança maldita dos restos a pagar do governo Lula, que estariam na faixa de 173 bilhões de reais, quando o orçamento previsto para o primeiro ano do governo Dilma é de 64 bilhões de reais. Não seria uma discrepância muito grande? Ou isso é natural de um governo para o outro? Não, sempre fica uma pendência, e isso faz parte desse cronograma de desembolso e de realizações de obras do governo. Eu não acredito, eu acho que a herança é uma herança extremamente positiva, é uma herança, digamos, que nos permite galgar um outro ciclo de desenvolvimento privilegiado, diferentemente quando o governo do presidente assumiu, que nós tínhamos indicadores sociais, indicadores econômicos muito sérios e graves, né, da dívida externa, risco Brasil, inflação, todos esses altas taxas de juros, todos esses fatores estão mais ou menos consolidados e estabilizados, porque nós temos hoje um país com outro nível de governança. Então, acho que essas questões estão administráveis. Até compreendo que alguns setores da oposição queiram indispor a presidenta Dilma com o presidente Lula. Talvez seja uma maneira de querer criar alguma oportunidade para alguns setores nessa área, mas isso não vai acontecer, porque nós temos uma transição de alguém que viveu esse governo. A presidenta Dilma foi aquela que gerenciou o plano de aceleração do crescimento e tem domínio da máquina de governo, além de ser uma pessoa extremamente competente, séria e responsável. Eu não tenho dúvida que ela sabe que precisa fazer até alguns ajustes na economia, até porque nós não somos uma ilha. Existe uma crise mundial que não está resolvida e que tem repercussões sobre nós. A questão do câmbio, por exemplo, revela que nós temos problemas aí no nosso balanço de pagamento, os problemas na área da exportação. Vamos ter que proteger a nossa indústria, proteger o nosso parque industrial e essas nossas finanças nacionais. Mas isso são ações que o governo tem domínio e está tomando providência nesse sentido para poder caminhar com tranquilidade e dar seguimento ao ciclo de crescimento iniciado no presidente Lula. Agora, há quem diga também que a região Nordeste e o estado de Pernambuco não vão ter tantas facilidades no governo Dilma como tiveram no governo Lula. O senhor concorda com isso? Eu não vejo por que essa apreensão. Nós estamos exatamente
vivendo uma sequência, um ciclo, uma rampa de crescimento, digamos assim. E nosso sentimento é que a tendência disso é se ampliar. Essa região adquiriu, não só pelos últimos dados econômicos, mas pela própria renovação política do Nordeste, tem uma safra de novos governadores extremamente competentes politicamente, o governador de Pernambuco, da Bahia, o governador do Ceará, tem uma geração nova de políticos que está participando desse processo e que são extremamente capazes e irão cobrar também isso. Junto com a bancada, nós estaremos, enquanto políticos da região, nós temos esse compromisso de não permitir qualquer retrocesso nessa linha de crescimento da nossa região. Seria um contrassenso o país que quer virar quinta, sexta economia do mundo, não dá atenção a uma região como a nossa. Mas a questão seria também política, deputado, porque o que se fala, por exemplo, o senhor elogiou o governador Eduardo Campos, PSB. PSB foi um dos grandes vencedores dessas eleições. Me parece dobrou o número de governadores em todo o país, passou de 3 para 6. E também o governador Eduardo Campos está em evidência porque foi o governador proporcionalmente melhor votado no país, que elegeu o PSB, o segundo governador mais bem votado proporcionalmente também. Né? Então, a informação que corre nos bastidores, por isso que é justamente essa, de que não se daria tanta ênfase ao governo PSB de Pernambuco para que não se pudesse gerar um novo candidato à presidência da República. Enfim, essa conversa chega também em Brasília? Olha, esses índices de aceitação do governador e a eleição do governador Eduardo Campos e outros governadores... Há quem diga que ele pretende alçar voos maiores. É natural que queira. Agora, ele conseguiu graças a quê? A uma ação do governo federal, uma parceria com o governo federal. Esse processo de crescimento de Pernambuco aconteceu porque o governo federal apostou nessa região, acreditou nessa região. Eu vivi o drama de Pernambuco aqui no governo Arraes, sendo sufocado pelo governo Fernando Henrique Cardoso. Nós lutamos para trazer aquela refinaria de petróleo para cá e eles barraram, impediram uma série de ações por mesquinharia política. Veja que o presidente Lula nunca tratou desse jeito os governadores de outros partidos. Ele sempre, o PAC existe em todo o país, em todos os estados. E evidentemente que alguns governadores aproveitaram essa oportunidade. O governador de Pernambuco aproveitou muito bem essa oportunidade de atração de investimentos, de grandes empreendimentos aqui no nosso estado, e por conta disso estamos aí vendo essa situação. Ele foi competente ao fazer isso. Então, evidentemente que essa geração de políticos, eles têm um outro papel e vão contribuir junto com o governo federal para essa mudança do perfil econômico, político e social da nossa região. Então, não tenho dúvida que nós daremos seguimento a isso e que é uma tarefa articulada de um governo que tem rumo, tem um projeto nacional com a inserção regional. E essa visão do Brasil como um todo, e não apenas de uma região ou de segmentos de regiões, é diferenciada. E isso aí foi patrocinada no governo Lula e terá seguimento, até porque eu acho que esse é um caminho sem volta. Isso é um rumo e um ritmo de crescimento com o qual nós estamos comprometidos e estamos visceralmente envolvidos nessa questão. Nós temos, inclusive, um ministro pernambucano na integração nacional. Como é que o senhor vê a escolha do Fernando Bezerra Coelho? Eu acho que é importante para nós, e acho até que, inclusive, que a região Nordeste tem uma subrepresentação no Ministério, mas é um ministério importantíssimo, né? Que estará à frente de obras como a transposição do São Francisco, acompanhar esse ciclo de ampliação das nossas ferrovias com a Transnordestina e a Defesa Civil Nacional. Então é um ministério extremamente importante que terá essa capacidade e essa possibilidade de dar seguimento à atração e a aprofundamento dessas iniciativas de expansão da economia na nossa região. E nós estaremos, sem sombra de dúvida, juntos nessa tarefa. Lógico que isso requer competência dos governos para continuar
apresentando projeto, atraindo os investimentos, e o governo federal, com recursos, com seus bancos como o BNDES, Banco do Nordeste, Caixa Econômica, com os programas sociais, Banco do Brasil, todos irão contribuir para que essa nossa região seja, de fato, crescentemente incluída no processo de crescimento e desenvolvimento do Brasil. E o senhor acredita que com esse pernambucano na integração nacional, nós poderemos tocar esses projetos realmente? Porque havia aquele receio, olha, a Dilma vai diminuir os recursos, né? Vai haver um contingenciamento, vai haver um aperto de cintos, e talvez alguma dessas obras não continuem, enfim. O senhor acredita que com o Fernando Bezerra Coelho lá na integração nacional, esses projetos podem ser agilizados também? Foi já dito pela presidenta que as obras do PAC não sofrerão contingenciamento, né? Seria um contrassenso. Então, portanto... porque seria uma perda de dinheiro muito grande, que já foi aplicado. Exatamente. Qualquer redução nessa área tem repercussões evidentes, prejuízos para o país e para a região. Então, não tenho dúvida que nós teremos a priorização dessas ações na nossa região, e é importante ter os olhos do nosso estado e da nossa região vigilantes e atentos e comprometidos com esse processo. Então, não tenho dúvida que nós não iremos sofrer qualquer problema de continuidade em relação ao governo do presidente Lula. Presidente Dilma, né? Em relação ao governo do presidente Lula passado. A presidente Dilma tem um compromisso de manter essa linha, e nós estaremos cobrando também isso. Nós queremos atrair mais. Eu acho que o Nordeste tem que participar mais na área de ciência e tecnologia, na área de educação. Nós temos que nos qualificar. Nós estamos vendo aí que, inclusive, na atração desses investimentos, estamos tendo que trazer, em alguns casos, mão de obra de fora da região, por falta de qualificação. Então, nós vamos ter que ter um investimento diferenciado em ciência e tecnologia, em conhecimento, para a nossa região poder participar desse processo de crescimento. Uhum. Bom, e a bancada, certamente, uma bancada de 20 parlamentares, de um total de 25 aqui de Pernambuco, que são dos partidos aliados. A bancada estará vigilante em relação a essa questão? O senhor estará à frente dessa bancada? Nós estaremos, sim. Todos nós temos compromisso com isso. E diria até que os deputados de oposição têm compromisso com o crescimento da região. Nesse aspecto, em alguns assuntos, nós estaremos todos juntos aí para defender o interesse da nossa região. E a bancada de deputados de Pernambuco, historicamente, tem uma qualificação, né? Pode verificar em qualquer levantamento de atuação do papel nos debates nacionais. O nosso Estado tem tido uma qualidade de bancada que tem permitido uma participação diferenciada de uma maneira positiva. Então, nós vamos estar atentos e estaremos cobrando na nossa função de membros do governo, de aliados do governo, mais do que ninguém, temos também a obrigação de cobrar e atrair mais recursos e empreendimentos para a nossa região, e estaremos comprometidos com isso. Com essa bancada tão ampla, deputado, vai ser fácil para Dilma Rousseff governar o país e aprovar os projetos do governo? Nem sempre a amplitude da bancada significa facilidade de governar, porque existem outros interesses, mas é importante que tenha uma base parlamentar de apoio grande, como o PT, o PMDB, os partidos aliados fizeram uma grande votação e tem esse quadro hoje de mais de 370 deputados eleitos na nossa coligação, mas não é garantia que todos estarão votando alinhado não com o governo. É preciso que haja um trabalho. Nós sabemos que existem descontentamentos em alguns localizados até por conta dessa formação inicial do governo, mas a tendência, eu acho que é consolidar essa base de apoio, que é extremamente importante para a governabilidade, para as medidas que o Executivo vai levar à Câmara de Deputados e ao Senado. E, evidentemente, é muito importante reconhecer a mudança do perfil do Senado. A eleição de 2 senadores aqui em Pernambuco, e isso aconteceu, uma renovação no Senado extremamente positiva, de novas lideranças. O governo Lula enfrentou uma resistência no Senado muito mais forte do que Dilma vai enfrentar agora. Sem sombra de dúvida, vários projetos que nós apresentamos na Câmara, aprovamos, discutimos nas câmaras, eram revertidos no Senado, porque a oposição tinha uma voz mais ampla lá, inclusive da parte do próprio partido, como o PMDB, que tinha alguns senadores rebelados contra o governo Lula, como é o caso do senador aqui de Pernambuco, Javal Vasconcelos, faz parte de um grupo de oposição. E não foi tempo fácil no Senado. Eu creio que isso muda agora. Nós teremos uma
geração de senadores, muitos que foram ex-governadores, políticos de experiência, que poderão contribuir para esse início de governo e esse ajuste na condução dos projetos que irão ser trazidos